Seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos, sei lá quantos vídeos vamos ter, mas a nossa série de vídeos sobre Bíblia, que livro é esse? Eu gostaria de falar um pouco sobre um personagem. Falei no vídeo anterior sobre a questão do dilúvio, do personagem Noé, que tem tantos outros nomes em tantas outras línguas anteriores mesmo ao hebraico bíblico. Eu gostaria que você pensasse hoje um pouquinho mais sobre um assunto bem interessante, um personagem bem interessante, que é o personagem Adão. O primeiro homem criado, nós encontramos no relato bíblico a narrativa de Adão, e muitas pessoas falam, olha, mas existe nas culturas antigas, da Suméria, no Egito, na Babilônia, mesmo em Canaã, existem sempre ideias, mitos, lendas sobre a criação humana. Bem verdade que a história de Adão tem muitos paralelos com muitas dessas histórias antigas, mas é como se houvesse um resgate de questões que não existiam naquele tempo. E eu já falei no vídeo anterior que nós deveríamos ter de esperar exatamente isso. Povos que existem desde o mesmo meio ambiente cognitivo falarem sobre ideias semelhantes ou sobre ideias que a cultura deles estava muito relacionada. E entre essas ideias, nós temos sim a ideia das grandes lendas, dos grandes seres que foram importantes, das grandes pessoas, dos grandes reis que tiveram a sua grande importância dentro da história desses povos antigos. Existem muitas histórias, algumas, não muitas, mas algumas histórias paralelas, semelhantes à história de Adão. E eu gostaria de fazer com que você pensasse em algumas questões. Primeiro, Adão não é um nome usado na Bíblia como um nome próprio. As várias vezes que aparece, a maioria das vezes do capítulo 1 ao capítulo 5, você encontra a palavra Adão com artigo definido. E o que isso indica? Nenhum nome próprio vem precedido de artigo definido na língua hebraica. Então isso é uma informação muito interessante. Ou seja, a grande maioria das vezes que a palavra Adão aparece é com artigo definido, então não está se referindo a uma pessoa cujo nome é Adão, apesar de em alguns momentos nós encontrarmos de forma mais clara esse nome sendo indicado como um nome pessoal. Então nós temos a maioria dos textos bíblicos do Antigo Testamento, do capítulo 1 ao capítulo 5 de Gênesis, tratam Adão não como uma pessoa no sentido de um nome próprio, mas Adão como um representante legal da humanidade ou como um ser arquétipo, ou seja, um ser que dá origem a várias coisas e que tem uma mensagem, a mensagem dele é a mensagem para toda a humanidade, ou seja, vemos nesse personagem a nossa história ou a raiz da história da humanidade. Então essas são algumas ideias que estão não somente dentro da cultura judaica, da cultura hebraica, mas também de outros povos, da Mesopotâmia e de outras regiões como Egito e também de Canaã. Então sempre a ideia de alguém, o ser humano criado. Quais as ideias semelhantes? Você pode estar pensando, então tudo veio do mesmo balaio. Não, quais ideias semelhantes? Nós temos algumas ideias semelhantes entre as histórias de Adão e dessas histórias do Antigo Oriente Próximo. Algumas ideias semelhantes são a ideia de criado do pó, e aí eu gostaria de deixar bem claro para vocês que isso não é essa indicação do homem ser criado do pó, não é exclusiva da Bíblia e nem é indicação da substância pelo qual o ser humano foi de fato criado. Você tem que lembrar que a mesma Bíblia que fala que o homem veio do pó diz que também peixes foram produzidos pela água. Então não adianta você pegar a água ou o pó da terra para buscar a constituição química de nenhum desses seres. Isso é um erro de interpretação que alguns fazem a partir do pensamento de que pela ciência moderna eu posso interpretar a Bíblia. Não é essa a nossa questão. Então nós temos primeiro a questão da semelhança do pó, temos a questão da semelhança também, além do pó, a semelhança do fôlego de vida, também encontrado em textos egípcios, lembrando que os hebreus eles foram 430 anos cativos do Egito e também foram criados por seres divinos para substituir ou para realizar o trabalho que era das divindades. Isso são algumas ideias que aparecem em alguns desses textos. Agora, o que nós temos de ideias diferentes? Primeiro, a Bíblia demonstra o homem feito não por capricho dos deuses, não porque os deuses queriam que o homem fosse criado e a partir dessa criação suprisse uma necessidade divina, não. A Bíblia diz que Deus cria o homem e coloca o homem no centro de tudo. Fala que ele foi criado, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então,
Imagem e semelhança para eles é a ideia de possuir essência daquele que o criou, no caso, Deus. Então nós temos outra questão bem curiosa. O homem é feito para dominar a natureza. Nessas outras ideias, nesses outros relatos, o homem é apenas feito para trabalhar para os deuses, se ocupar dessa labuta em lugar das divindades. Então nós temos aí algumas coisas bem curiosas com relação a essas diferenças. A Bíblia demonstra que o homem explica também a origem da queda, ou seja, que o homem se tornou, a raça humana se tornou completamente pecadora e, por isso, precisou depois de um resgate para essa humanidade. Apesar da história de Adão ser uma história semelhante a muitas histórias, vamos dizer algumas histórias, porque não existem tantos relatos assim semelhantes, mas algumas histórias do Antigo Oriente Próximo nós temos grandes diferenças. A Bíblia diz que Deus criou o homem para ser o centro da sua criação, lhe deu domínio, lhe deu poder, foi feito à sua imagem. Todas essas ideias colocam o Deus hebreu numa categoria um tanto diferente dessas outras divindades. Todas elas viam que, como foi dito, a grande simbiose. As pessoas foram criadas para ajudar os deuses nas suas labutas. O Deus de Israel não. O Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia apresenta-se apenas como um Deus soberano que criou o homem, criou um planeta, criou todas as coisas e deu ordem para que ele fosse rei, ou reinasse sobre tudo aquilo. Esse não é o conceito de nenhuma das religiões da antiguidade, do Antigo Oriente Próximo, ou do Egito, ou quer fosse em Canaã. Não existe esse conceito dentro da construção religiosa daqueles povos. Se a Bíblia fosse exatamente uma cópia apenas, um Ctrl-C, Ctrl-V, nós poderíamos dizer que a essência tinha sido roubada, tinha sido tirada. Mas lembre-se sempre, a ideia é que de fato houve um primeiro ser. De fato houve um ser lá no início criado por Deus. É como se a Bíblia estivesse resgatando essas histórias em alguns detalhes, acrescentando fatores fundamentais que modificam, que são fatores totalmente modificadores das ideias comuns de todas aquelas culturas. Então pense nisso. Certamente essas histórias que estão dentro desse meio ambiente cultural, meio ambiente cognitivo, todas essas histórias foram escritas exatamente para mostrar que há uma diferença entre o Deus de Israel. Ele não é apenas mais uma divindade entre tantas outras cridas. Ele é o Criador do universo, o seu Criador, e merece a sua devoção, a sua fé e a sua obediência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija e que possamos sempre lembrar de divulgar esse canal, de estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Ative as notificações aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e que esteja, por favor, orando sempre por esse projeto. A ideia é que nós possamos, através desse canal, enriquecer a sua fé, te ajudar a entender algumas coisas importantes e tantos questionamentos que estão aí ao nosso redor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fui!